Aqui tenho a honra de apresentar a professora doutora Carla Padrei de Oliveira, que é vice-reitora para a qualidade da avaliação e cooperação internacional e vice-reitora da Universidade Aberta de Portugal. Ela é docente dessa faculdade desde 1995. Ela dá aulas de químicas. Também ela é coordenadora do programa de doutoramento em sustentabilidade social e desenvolvimento. Ela tem doutoramento dela em engenharia química pela Imperial College of Science, Technology and Medicine from University of London. Isso quer dizer, ela está cheia de muita bagagem e nós vamos ouvir dela nesse tema que apresenta hoje, ensino à distância, agente de desenvolvimento humano e democratização social. Presta atenção. Obrigada. Muito bom dia a todos. Também eu preciso do banquinho para ficar a uma altura razoável e permitam-me que comece por cumprimentar toda a assistência na pessoa do magnífico reitor da Universidade Católica de Moçambique e demais autoridades religiosas e civis. Dispenso-me todo o protocolo e desta forma sintam-se todos cumprimentados, uma vez que somos todos colegas. Quero também agradecer, em primeiro lugar, o convite que me foi feito para participar neste Congresso Internacional e também para me permitirem fazer parte da comemoração dos 20 anos da Universidade Católica, que, como todos pudemos testemunhar, foi um momento histórico e emocionante. O meu muito obrigada por me proporcionarem também este momento histórico. Aceitei este desafio para falar sobre ensino à distância, não só porque acredito e sou uma acérrima defensora do ensino à distância, mas também porque, obviamente, colaborar com a Universidade Católica é sempre um desafio e é sempre muito, muito estimulante. E, portanto, é também, mais uma vez, uma oportunidade de poder estar aqui. Esta minha apresentação está estruturada nestes pontos que estão aqui representados, um breve enquadramento, alguma coisa sobre a Universidade Aberta, aquilo que fazemos, como fazemos, o percurso que tivemos ao longo destes quase 30 anos e também algumas coisas sobre porquê apostar no ensino à distância, para que é adequado a quem, que tipo de populações e, finalmente, aqui não há propriamente conclusões, mas sim algumas considerações finais, algumas observações, desafios, oportunidades, o que lhes quiserem chamar. Ao longo dos tempos, o ensino à distância tem evoluído a par das tecnologias emergentes, cuja vulgarização e facilidade de acesso permitem uma utilização intensiva e em múltiplos contextos. Contextos esses que são de trabalho, de educação, de saúde, de lazer, entre outros, e fazem com que o valor estratégico e a importância do ensino à distância na interação com a sociedade são incontestáveis e inestimáveis. São várias as organizações e as instituições internacionais, desde a União Europeia, ao Mercosul, à NAFTA, que consideram e têm apontado a educação e a formação, a educação ao longo da vida, a formação profissional, como uma das grandes prioridades mundiais estratégicas da atualidade. Os principais desafios que se colocam às sociedades contemporâneas assentam em princípios como a flexibilidade, a mobilidade, a especificidade ou a generalidade e estão fortemente relacionados com o alargamento, com flutuações de mercados de trabalho, a diversificação das carreiras socioprofissionais, as crescentes necessidades de formação e também, cada vez mais importante, de reconversão profissional ou
simplesmente, e este simplesmente será entre aspas, pelo alargamento do acesso à educação a franjas de população que de outra forma não poderiam ter acesso e dele se encontrariam privados. O ensino à distância, desta forma, representa e apresenta-se como um meio privilegiado que permite modernizar e democratizar o ensino. Da democracia e também do desenvolvimento da sociedade, ou projetando novos cenários de intervenção, recorrendo sempre também à experiência de quase 30 anos da Universidade Aberta, que tem desenvolvido bastante investigação fundamental e aplicada e que resultam, de alguma forma, nas boas práticas que hoje existe em ensino à distância em Portugal. É óbvio que o potencial das redes e das tecnologias emergentes é incontestável no reforço das políticas educativas desenvolvidas quer pelos governos, quer pela própria sociedade civil e que permitem derrubar barreiras que impedem sociedades de se tornar mais inclusivas, mais participativas e equitativas. É igualmente inegável o papel da educação e da formação na construção de sociedades mais democráticas e no combate à pobreza. Sem investimento nas pessoas e sem investimento na educação e na formação, dificilmente são atingidos níveis cada vez mais elevados de desenvolvimento humano. E este princípio é válido em qualquer lugar do mundo. E, independentemente do modelo de ensino utilizado, a educação e a formação a capacitação e a inclusão social. A desenvolverem novas ferramentas e novas abordagens pedagógicas. Face à necessidade de se atingirem novos patamares de práticas e de conhecimentos e de quebrar também as limitações da tradicional educação presencial, o ensino à distância tem, nas últimas décadas, tido um crescimento significativo à escala global e permite promover o acesso à formação superior e às aprendizagens ao longo da vida,
Estava em conversa com um colega aqui da assistência também, estava a frisar isso. Desde o correio postal, ainda que já muitos dos mais novos, em particular os estudantes, se calhar já nem se lembram dessa época em que se usava o correio e que se escreviam cartas, mas desde o correio postal ao telefone, passando pela televisão, pela rádio, pelo vídeo, a Universidade Aberta passou por todas estas gerações de ensino à distância e foi produzindo e desenvolvendo materiais pedagógicos e usando as tecnologias adequadas. Obviamente que quando fazíamos, ou na altura em que o apoio e o desenvolvimento era mais com base em meios audiovisuais, a televisão ou a rádio, ou mesmo o recurso a correio, os materiais eram de forma diferente e o modelo pedagógico também seria outro. Neste momento fazemos, de facto, um uso intensivo das tecnologias de informação e de comunicação, das redes digitais e de ambientes virtuais. Este é atualmente o modelo de ensino da Universidade Aberta, que evoluiu de um ensino à distância tradicional para o atual online. E para se compreender esta evolução e o alcance destas práticas pedagógicas, convém, de alguma forma, contextualizar esta radical mudança que ocorreu e que foi operada do ponto de vista institucional em 2006. Nesse ano, e cumprindo o plano estratégico da equipa reitoral e que tinha por horizonte temporal o ano 2010, iniciou-se um processo de virtualização da Universidade Aberta com recurso às tecnologias de informação e comunicação e nesse contexto, nesse âmbito, foi também concebido e desenvolvido o modelo pedagógico virtual, o modelo pedagógico próprio da Universidade Aberta, que foi desenvolvido com apoio de reconhecidas autoridades na matéria internacionais e que foi também certificado internacionalmente. E esta necessidade da mudança de paradigma organizacional da Universidade Aberta deu também origem a uma rede, a uma estrutura, do ponto de vista físico, digamos, mais eficaz e eficiente e que se materializou também numa rede de centros locais de aprendizagem. Esta rede que está aqui representada e que é distribuída por Portugal continental, ilhas e também alguns centros já fora de Portugal. Este projeto foi concebido por um grupo de trabalho do qual fizeram parte docentes, portanto pessoas do corpo docente, do corpo técnico e também do corpo de administrativos. E isto permitiu que este projeto surgisse e que fosse desenvolvido com perspectivas e abordagens diferentes, porque as pessoas tinham diferentes proveniências e, portanto, tinham diferentes percepções dos problemas e das suas soluções. E, por isso, esta rede de centros locais de aprendizagem foi progressivamente implementada e tinha por missão e tem implementar um conjunto daquilo que nós designamos por polos físicos e que estabelecem as pontes entre o local e o global. Ou seja, é uma estrutura de uma universidade de ensino à distância que aposta na proximidade física enquanto mecanismo de difusão das potencialidades do ensino-aprendizagem e da responsabilidade social junto das comunidades locais. Gostaria aqui de frisar que estes centros locais de aprendizagem não são estruturas pesadas com docentes, com serviços administrativos, não é nada disso. São polos, são estruturas muito simples que são desenvolvidas em cooperação e que são construídas em cooperação com os municípios, onde está apenas um coordenador, um colaborador, que faz o trabalho de divulgação na comunidade e que tenta auscultar as necessidades a nível de formação, de capacitação profissional daquela comunidade e faz a ponte com a universidade e tentamos, de alguma forma, gizar programas de formação, de capacitação também profissional que permitam responder às necessidades daquela comunidade. Por isso, são estruturas
minimalistas e que pretendem tão só valorizar as especificidades das comunidades em que se inserem. Em termos culturais, estes centros são vocacionados para aquilo que designamos por aprendizagem ao longo da vida e este chavão que também está muito em voga, em particular na União Europeia, através dos programas de Long Life Learning, pretendem ser, de facto, uma capacitação de determinados setores da população, fazendo com que haja também uma preocupação de inclusão digital e de inclusão social. E estes coordenadores dinamizam ações educativas no âmbito formal, não formal, informal, com vista a ofertas de aprendizagens à população e também facilitam o suporte logístico e instrumental aos estudantes que residem nas áreas de intervenção. Com isto, eu quero dizer que os cursos de licenciatura da Universidade Aberta, sendo oferecidos em regime online, toda a avaliação final é presencial, é feita através de uma prova, de um exame presencial. E esse exame presencial decorre, obviamente, nas zonas de intervenção. Não vamos ter uma estrutura criada com estes centros e depois obrigar os estudantes a fazerem os seus exames ou a virem fazer os seus exames a Lisboa, ou Porto, ou Coimbra, não. Há estruturas que são, nestes pontos que estão aqui representados, onde os estudantes se dirigem e fazem as suas avaliações presenciais à mesma hora, no mesmo dia. Todas as avaliações decorrem exatamente à mesma hora e no mesmo dia em todos os pontos. E isto é o que significa o suporte logístico também às atividades de aprendizagem. Portanto, as principais valências destes centros locais de aprendizagem e resultados também desta rede materializam-se através de um forte vínculo comunicacional e de pertença entre os responsáveis pelos polos físicos, a comunidade onde se inserem, o município onde se inserem e os órgãos e os serviços centrais da Universidade Aberta. Avançando mais um pouco, apesar de continuarmos aqui na questão dos centros locais de aprendizagem, estes centros têm vindo a desenvolver um trabalho sistemático de integração em contextos sociais, por vezes complicados, em contextos económicos atualmente muito difíceis e temos verificado que, através destes centros, as pessoas, se calhar algumas comunidades mais fragilizadas, têm um acesso a uma formação, a uma educação, a uma atualização de conhecimentos, a uma reconversão profissional, como eu referi no início, que de outra forma não seria possível fazerem. Portanto, este projeto, sendo um projeto inovador, tem revelado uma dimensão e um impacto sociocultural consideráveis, sobretudo no contexto de um trabalho colaborativo, de partilha de conhecimento e também de gestão dos procedimentos. Obviamente que estes projetos têm que ser avaliados, a sua eficácia, a sua eficiência tem que ser aferida e avaliada e identificada as questões que são necessárias melhorar, como acontece sempre, e na sequência dos diversos processos avaliativos destas estruturas foram desenvolvidos indicadores de desempenho que são anualmente acompanhados e verificados e são também introduzidas as melhorias necessárias. Não posso deixar de salientar que a existência de polos presenciais é apresentada nos vários referenciais de qualidade de ensino à distância de estruturas internacionais, europeias, americanas também, como sendo a existência destes polos é fundamental para o desenvolvimento dos processos pedagógicos e administrativos do ensino-aprendizagem. Portanto, podemos hoje, 2015, afirmar que esta rede é uma rede bem-sucedida e
e é visível o contributo na sua projeção, na projeção nacional e internacional também da Universidade Aberta, do seu modelo de ensino-aprendizagem enquanto instituição superior com responsabilidades sociais. A questão da responsabilidade social para nós é de veras importante, até porque faz parte da missão e está definida nos estatutos da Universidade Aberta, portanto, faz parte da missão da Universidade Aberta a responsabilidade social também. Passamos então um bocadinho à parte do modelo pedagógico, falar agora um pouco sobre o modelo pedagógico da Universidade Aberta, em que em 2008 e em paralelo, ou praticamente em paralelo, um bocadinho antes talvez, da reforma organizacional que eu acabei de referir, houve também uma profunda reforma estrutural e pedagógica, decorrente não só da experiência que tínhamos, como também de todos os desenvolvimentos tecnológicos que, obviamente, conduziram a um repensar das práticas e processos de ensino-aprendizagem. A Universidade Aberta é uma instituição que tem desenvolvido investigação com particular destaque para as áreas científicas relacionadas com modelos e práticas pedagógicas orientadas para o ensino à distância e para o ensino online. Como referi também, o modelo pedagógico foi reconhecido internacionalmente, também recebemos, e digo isto com enorme orgulho, obviamente, recebemos vários prémios internacionais no âmbito de alguns concursos e também no âmbito de projetos de investigação, e é um modelo que é suportado na plataforma Moodle, portanto uma plataforma open source, gratuita, que nós customizamos, nós, Universidade Aberta, customizamos, inserindo, desenvolvendo módulos adequados ao modelo pedagógico e, portanto, de acordo com as práticas do modelo pedagógico, foram também sendo desenvolvidos alguns módulos que, sendo a Moodle um software open source, há uma comunidade Moodle e onde também nós disponibilizamos os diversos módulos que vamos desenvolvendo, estão também disponíveis para outras pessoas. Este modelo pedagógico é um modelo fortemente centrado no estudante, assenta numa interação entre o estudante e os materiais, entre os estudantes entre si e, naturalmente, entre o estudante e o professor. Portanto, assenta na interação dos estudantes com os diferentes contextos de aprendizagem. Assenta naturalmente na flexibilidade da aprendizagem, em que a comunicação decorre e processa-se de acordo com a disponibilidade do estudante, há uma partilha de recursos, de conhecimentos e de atividades, não só com os professores, mas obviamente com os outros estudantes, com os seus pares. É um modelo dinâmico, é um modelo interativo e que está em permanente evolução, melhoria, adaptação, de acordo também com, não só com as tecnologias, mas com as diferentes evoluções do ponto de vista pedagógico. E é um processo de ensino-aprendizagem orientado para tarefas diversificadas, informações detalhadas de apoio às tarefas e mecanismos de avaliação que são flexíveis, de acordo com o grau, ou seja, de acordo se estamos a falar de licenciaturas, mestrados, doutoramentos ou programas de aprendizagem ao longo da vida e também adaptados aos perfis dos estudantes. E, obviamente, este ponto é particularmente importante quando estamos a falar de uma avaliação de conhecimentos e de competências que varia consoante o grau de ensino. No caso do primeiro ciclo, o modelo não aposta tanto, no primeiro ciclo de licenciaturas, não aposta tanto na interação, não é um modelo muito dinâmico, é um modelo que foi nosso entendimento, que é necessário nos cursos de licenciatura que haja uma consolidação do conhecimento. Portanto, aqui há uma aposta, um enfoque maior nos materiais que são disponibilizados, materiais esses que são de formas diversas, livros, manuais, materiais interativos, softwares, de acordo com as áreas do conhecimento, naturalmente, e há uma aposta grande no tipo de materiais que são desenvolvidos e, neste caso, as avaliações, como eu referi, são avaliações finais presenciais. Há uma avaliação contínua que se desenvolve de uma forma eletrónica, com um peso específico, mas a avaliação final é uma avaliação presencial. Quando avançamos para cursos de pós-graduação ao nível de mestrado,
particularmente mestrado e também de doutoramento, as avaliações desenvolvem-se de formas completamente diferentes, onde há uma aposta muito maior na interação, e as avaliações é através de portfólios, de blogs, de projetos, de ensaios, muitas questões no âmbito de resolução de problemas também, participação em discussões, muito trabalho colaborativo, mas aqui já estamos num grau de ensino diferente. E, obviamente, todas estas interações de caráter formal ou não formal decorrem e são realizadas dentro deste ambiente virtual, no seio de uma comunidade de prática que, obviamente, partilha um conjunto de valores e de modelos de referência. Neste contexto é particularmente importante também a disponibilização e a oferta pedagógica num contexto de ensino à distância tem que ter particular atenção à disponibilização dos conteúdos, que têm que ser atuais e atualizáveis em tempo útil, e as abordagens pedagógicas conducentes a uma reflexão individual, uma reflexão coletiva, a um debate, e também ao debate entre pares, não só a interação com o professor, mas é muito importante o debate entre pares. E, obviamente, que a existência de um corpo docente atento e preocupado com a compreensão dos estudantes também é fundamental, e isso significa que o corpo docente tem que estar preparado do ponto de vista científico, naturalmente, é fundamental uma boa preparação do ponto de vista científico, e não é menos importante uma preparação do ponto de vista pedagógico. E daí que todo o nosso corpo docente, para além das suas áreas de investigação, como viram a minha é concretamente química, que é um bocadinho distante destas áreas de ensino à distância, mas todos nós tivemos uma formação também em aprendizagem em ensino à distância. E, portanto, todos os docentes que lecionam na Universidade Aberta passam também por esta formação. Naturalmente que a constituição de uma equipa técnica de apoio à produção de materiais mediatizados e que possam ser usados nesta forma de ensino é também fundamental, porque obviamente não somos nós docentes que temos a competência técnica para desenvolver os materiais mais adequados. Aí existe uma equipa de apoio. As razões ou porquê a opção por um ensino à distância, obviamente que os modelos de ensino à distância são sempre diferentes dos modelos do ensino presencial, quer na sua organização, mas, e mais importante talvez, nas atitudes e nas práticas de ensino que se desenvolvem. E numa sociedade de conhecimento, com tecnologias em permanente evolução, é necessário e urgente repensar as instituições de ensino à distância, sobretudo no que respeita às aprendizagens, porque ensinar e aprender num regime de ensino à distância, num regime online, não é apenas ou não corresponde apenas a uma mera transposição ou adaptação a um novo meio dos recursos, das atividades ou das estratégias pedagógicas. E, desse ponto de vista, os grandes desafios que se colocam têm por base, como eu já referi há pouco, as questões de flexibilidade e mobilidade nos espaços de educação e que estão diretamente relacionados com a expansão do mercado de trabalho. E, portanto, o valor estratégico e a importância do ensino à distância são incontestáveis, incontornáveis, e numa altura em que as próprias instituições de ensino presencial em Portugal, na Europa e em todo o mundo, as próprias instituições de ensino presencial estão a avançar para o ensino à distância, para algum tipo de oferta ser na modalidade de ensino à distância. E isto significa que é preciso uma particular atenção para não se cair no erro, se me permitem a expressão, de reduzir o ensino à distância a uma transposição de materiais existentes a um novo meio. O ensino à distância é bastante mais do que isso. E muitas
Das prioridades que estão referidas e de acordo com dados recolhidos recentemente, dados da OCDE sobre a despesa pública em educação, sobre a necessidade, por exemplo, nos países da OCDE, 1 em cada 5 estudantes na faixa etária dos 15 anos não adquire as competências mínimas necessárias para uma plena participação na sociedade atual. 16% das reformas que foram introduzidas nos países da OCDE, tiveram como objetivo garantir a qualidade e a equidade da educação. Portanto, neste contexto, com estas prioridades, com estas necessidades, é óbvio que o ensino à distância surge, mais uma vez, como a opção óbvia, a opção, se calhar, mais imediata, mais do ponto de vista económico, mais atraente, mais atrativa, e daí que muitas vezes haja aqui a tentação de enverdar por um ensino à distância sem o devido cuidado nas práticas pedagógicas, essencialmente. E, portanto, aqui o que eu gostava de deixar muito, muito claro é que a tecnologia não chega e o ensino à distância resulta de um progresso tecnológico associado a um conhecimento e associado a uma pedagogia. Não é apenas uma transposição. E o impacto real do ensino à distância, do uso destas metodologias numa sociedade, depende muito também da forma como estes três, o progresso tecnológico, o conhecimento e a pedagogia, da forma como se articulam estas três vertentes. E é óbvio que o desenvolvimento deste sistema implica escolhas, implica compromissos e qualquer desenvolvimento de um sistema educativo, aqui também à distância, mas sem ser à distância, implica necessariamente um compromisso, uma participação, uma liderança, valores, responsabilização, para além dos recursos humanos adequados e dos recursos financeiros. Os recursos financeiros não são de sumenos importância. Aqui apresenta algumas questões, até que ponto o ensino à distância pode ser uma opção para Moçambique. A implementação de um sistema de ensino à distância exige um trabalho constante de questionamento e um trabalho de maturação e, sendo o acesso à educação e o direito a aprender, estão aqui identificadas algumas afirmações, algumas reflexões sobre as questões que eu me permiti, de quem está de fora naturalmente, que eu me permiti trazer aqui para a discussão, de algumas questões que me parecem conduzir a que a opção pelo ensino à distância possa ser uma opção correta, adequada, tendo em atenção até que Moçambique já tem vindo a fazer, enquanto país, tem vindo a fazer um caminho nesta direção, porque permitam-me referir que Moçambique, ao contrário de Portugal, já tem um regulamento para o ensino à distância. E Portugal tem uma universidade pública de ensino à distância há quase 30 anos e ainda não regulamentou o ensino à distância. Em Moçambique já houve esse trabalho, já há esse trabalho feito, há esse cuidado já. A própria estratégia da alfabetização já faz referência ao ensino à distância. Concretamente, no Sistema Nacional de Educação já se afirma que o ensino à distância, mediante o recurso às novas tecnologias da informação, constitui não só a complementaridade do ensino regular, mas também uma modalidade alternativa do ensino escolar. Isto significa que o próprio Sistema Nacional de Educação já considera que o ensino à distância é uma modalidade e não apenas um complemento ao ensino presencial, o que permitam-me o atrevimento, mas a ignorância é atrevida, não é? Portanto, permitam-me o atrevimento de está aqui aberto o caminho já para poderem desenvolver um sistema de ensino à distância adequado às necessidades, à realidade do país, obviamente, porque
São vários os sistemas de ensino à distância. Se olharem para vários países, desde a Inglaterra, a Open University inglesa, que é talvez a universidade de referência, a universidade mais antiga, mas desde a UNISA aqui ao lado, da África do Sul, passando por universidades norte-americanas, pelo Canadá, a Tabasca, que é também uma universidade de referência, a Universidade Alemã, a Further University, há um conjunto de sistemas de ensino à distância que se desenvolvem e que se adaptam de acordo com as realidades, com o contexto de um país. Portanto, não há um sistema de ensino à distância. Para mim não faz sentido chegar aqui a dizer o sistema da Universidade Aberta, o sistema online, é o sistema perfeito, é o sistema adequado. Para nós, neste momento, no contexto português e num outro contexto mais alargado, é um sistema adequado. Em Moçambique terá que ser visto qual é o sistema mais adequado, mas o sistema de ensino à distância, mas sem dúvida que tem enormes potencialidades e que me parece bastante apropriado aqui. Obviamente que numa apresentação destas nem ficaria bem não trazer também alguns números, alguns gráficos, alguns quadros. E aqui apenas algumas comparações apenas alguns dados que me pareceram interessantes e que têm a ver com pirâmides etárias, distribuição etária da população. Temos aqui Portugal, que, como todos sabemos, está com um problema gravíssimo de uma crise demográfica, de um envelhecimento da população, como podem ver aqui neste gráfico. África do Sul, um país aqui muito perto, aqui vizinho, que já está numa situação ligeiramente diferente. Temos Angola e temos Moçambique, que obviamente tem aqui uma população muito jovem. E tendo uma população muito jovem, é óbvio que a educação tem que ser uma prioridade. E já ontem foi aqui referida por diversas vezes e em diversos contextos a importância da formação das comunidades, seja ela uma formação superior, uma formação até ao nível dos cuidados básicos de saúde de populações mais jovens, o que obviamente aqui o ensino à distância pode também ter um papel importante. Mais alguns números, algumas comparações, apenas com alguns países aqui mais perto e também de língua portuguesa. A África do Sul não é obviamente língua portuguesa, mas é aqui um país vizinho, mas fazendo apenas aqui algumas comparações, verificamos que o número de utilizadores de internet em Moçambique não é muito elevado, isto de acordo com alguns dados que foram recolhidos, mas, por outro lado, o número de telemóveis já é bastante mais elevado. E, claro que, através dos recursos tecnológicos, o telemóvel é um recurso fundamental, como todos sabemos e como todos vemos, para a educação, de poder ser também usado para a educação através das próprias redes sociais. Hoje todos passamos pelo Facebook e pelas várias redes sociais e, portanto, aqui pode haver também O meu objetivo com estes números foi apenas apresentar alguns números que podem ainda parecer baixos, mas que, havendo uma procura, há aqui há um espaço de crescimento muito grande e que deve ser aproveitado. E algumas questões que também gostava aqui de referir, e vou terminar para deixarmos aqui algum espaço para discussão, e que têm a ver essencialmente com as oportunidades que estão ao virar da esquina e que estão aqui mesmo ao nosso alcance e que passam naturalmente por um novo paradigma educativo no ensino superior, onde toda a educação se vai apoiar em sistemas de ensino-aprendizagem cada vez mais abertos. O professor e a aprendizagem e o ensino deixou de ser como aliás também ontem aqui foi referido, deixou de ser um ensino expositivo apenas, em que o professor é o detentor de todo o conhecimento. Cada vez mais o professor é um mediador das aprendizagens e isso obviamente decorre e as aprendizagens ocorrem em ambientes formais, informais, não formais e tudo isto consiste e concorre para uma aprendizagem global e portanto são alguns das oportunidades que eu penso que estão disponíveis para quem quiser agarrar e acho que nos compete a nós
fazer essa aposta, até porque a educação, a aposta no investimento na educação e na formação é de facto um valor seguro. E nos dias de hoje, que num mundo cada vez mais tecnológico, mais global, mais competitivo, mais virtual, existem e são necessários agentes e ferramentas atualizadas e capazes de novas abordagens pedagógicas. Obviamente que cabe aos governos fazer a política educativa, mas cabe também às universidades, e em particular às universidades de ensino à distância, fazerem a diferença também no mundo da educação, produzindo conteúdos e materiais didáticos diversificados e de qualidade, devidamente adaptados às populações e aos contextos de aprendizagem. E eu penso que isto tem que ser aqui um ponto a reter, é que, de facto, os conteúdos têm que ser adaptados às populações e aos contextos de aprendizagem. E cabe-nos a nós todos aqui presentes, profissionais do ensino e defensores de uma educação para todos, promover o uso de ferramentas e de outros artefactos que usam as tecnologias emergentes, uma vez que elas permitem e conduzem a um processo de ensino-aprendizagem mais flexível, mais personalizado e sustentável. E, obviamente, é a nossa convicção, é minha convicção e nossa da Universidade Aberta, que as universidades de ensino à distância são particularmente vocacionadas para modalidades de formação e de ensino flexíveis, especializadas e que estão em condições de dar resposta aos desafios da sociedade atual. Temos nós, ensino à distância, universidades de ensino à distância, modalidades de ensino à distância, um papel a desempenhar na promoção da democracia, porque todas as sociedades têm, de facto, de enfrentar o desafio de transformar a educação no motor do desenvolvimento humano e da democratização social, e o ensino à distância tem todas as valências para ser um impulsionador do desenvolvimento humano no quadro da Agenda da Educação 2030, ou seja, 2030, dadas as características que possui, e que é um operador preferencial, privilegiado, em ambientes e espaços flexíveis, em espaços intemporais e materiais de partilha do conhecimento e, acima de tudo, numa ótica de trabalho colaborativo. O meu objetivo, espero ter de alguma forma conseguido que, de facto, é nossa convicção que o ensino à distância é um agente de desenvolvimento e democratização social, desde que sejam tidas em linhas de conta as diferenças que existem, portanto, a necessidade de admitir as diferenças e encará-las como um fator enriquecedor do desenvolvimento das capacidades humanas, sendo que todas as aprendizagens e todos os materiais que devem ser desenvolvidos têm que ter em consideração as características e os contextos de aprendizagem em que vão ser utilizados. Muito obrigada pela vossa atenção, paciência em me terem ouvido e espero que tenha conseguido mostrar ou demonstrar algumas das vantagens do ensino à distância e temos agora um espaço de discussão. Muito obrigada.